teriam que ter uma investigação muito mais profunda. Veja, por que não se abriram até hoje as contas do Paulo Okamoto? Com o Supremo Tribunal Federal impedindo essa abertura por parte das CPIs, né, no Congresso Nacional. Por quê? Por que o Supremo Tribunal interfere, né, no Poder Legislativo até esse ponto? E por que o Poder Legislativo se submete às interferências do Poder Judiciário até esse ponto? Se os poderes são autônomos, né, evidentemente que o Poder Legislativo não poderia aceitar, né, essas dificuldades que lhe são opostas pelo Poder Legislativo na apuração, né, dos problemas de corrupção que surgem no governo, não só no governo, porque tivemos o caso do ministro da Fazenda, né, tivemos outros casos, né, do ministro de Comunicações, quer dizer, isso é governo. Aliás, o presidente da República, em diversas oportunidades, ao tratar dessas denúncias, dessas questões sérias aí, ele teria enfatizado o seguinte: não sei de nada, não sabia de nada, e se alguma coisa aconteceu, é porque fui traído. Pois é. Agora, como o presidente, num regime presidencial, pode ser traído? Ele é a cabeça da administração pública. Como pode alguém fazer alguma coisa na antessala do presidente da República e ele ignorar o que está se passando na antessala? E mais interessante é o seguinte: se ele foi traído, então ele não devia nada. A partir daí, deveria buscar os responsáveis pelos atos atacados e denunciados e não criar obstáculo na Câmara Federal e no Senado para que a investigação não tivesse uma sequência normal, tranquila. Você veja, Luiz, eu acho nessa atuação, né, do presidente Lula, né, embora ele procure desmistificar essa sua atuação, é uma atuação de desmoralização do Congresso Nacional. E a desmoralização do Congresso Nacional vai contra, né, a instituição do Estado de Direito no país. Como um país pode ter o Estado de Direito com a corrupção livre dentro do Congresso Nacional, uma corrupção que vem do próprio governo... Sistêmica. ...para o Congresso Nacional e do Congresso Nacional para o governo. Olha esse caso agora das ambulâncias, né? Quer dizer, como é que isto ocorre num país democrático? Como o Procurador-Geral da República denuncia todos aqueles ou uma grande parte daqueles que como é que se diz, foram acusados, né, de atos de corrupção no Mensalão e outros atos de corrupção, e o presidente da República fica por fora. Eu faço uma pergunta. A revista Veja, eu quero mostrar aqui para o telespectador, saiu há algumas semanas com uma manchete: o bando dos 40. A denúncia do procurador-geral não deixa dúvida. Lula é o sujeito oculto da organização criminosa que tinha como objetivo garantir a continuidade do projeto de poder do PT. Muito bem. Se assim é, eu pergunto ao senhor, por que o Procurador-Geral da República não o incluiu na denúncia? Um procurador isento, independente, muito respeitado e até implacável com os corruptos. Não, eu acho que o Procurador-Geral da República se sentiu premido, né, numa denúncia contra o presidente da República, porque ele é homem de confiança do presidente da República. Ele é nomeado livremente pelo presidente da República e demissível ad nutum. Então, eu acho que ele se sentiu numa situação muito complexa, muito difícil para ele, né, fazer uma denúncia contra o presidente da República. Doutor Hélio. É daí que nós temos que reorganizar a nossa administração pública, né? O Procurador-Geral da República tem que ser autônomo. E essa vinculação também dos ministros do Supremo Tribunal serem Exatamente. dependentes da nomeação do presidente da República? Agora, eu acho, sabe, Luiz, tudo bem, o presidente da República nomeia, mas tem dois crivos. O segundo não tem sido obedecido. O primeiro é o Senado. Se passa uma pessoa que não merece, né, ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, no Senado,
por que o Supremo lhe dá posse? O Supremo não precisa dar posse àqueles que não têm os requisitos mínimos necessários para ocupar uma cadeira no Supremo. Isso já aconteceu no Superior Tribunal Militar, há alguns anos atrás, quando o presidente José Sarney indicou um deputado para ocupar uma vaga no Superior Tribunal Militar, passou no Senado e o Superior Tribunal Militar recusou a posse a esse deputado. Um bom precedente e uma boa lembrança. Deputado e jurista Hélio Bicudo, eu estava falando que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal diz que ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que há é uma simples denúncia do Procurador-Geral da República, mas uma denúncia muito bem embasada, com muito conteúdo, muitas provas. E eu pergunto ao doutor Hélio Bicudo, e é uma pergunta que eu acho que a nação inteira faria, com todos os seus conhecimentos específicos de ex-promotor, ex-procurador de justiça, tivesse o senhor os autos desse inquérito e também o relatório da CPI dos Correios, o senhor ousaria, mesmo sendo Procurador-Geral da República, incluir o presidente nessa investigação? Eu, pessoalmente, ousaria. E o conteúdo, qual é a fundamentação do seu entendimento? A fundação do meu entendimento é que, desde que se considera que houve um mandante e que este mandante é o presidente da República, ele não poderia ficar fora de uma denúncia. E mesmo porque, se não fosse mandante, não poderia alegar ignorância? Não, porque o presidente da República, como eu já disse, no regime presidencial ele não pode alegar ignorância dos fatos da administração. Ele poderia ignorar se nós estivéssemos no regime parlamentarista, onde o chefe de governo é um e o chefe de Estado é outro. Então, o chefe de governo é para as exterioridades e o chefe de Estado é para a administração. Aí ele poderia. Doutor Hélio, vejo que o senhor deveria já ter saído do PT há mais tempo. Doutor Hélio, o senhor, sendo tão amigo, colega, companheiro de chapa do antigo candidato ao governo do Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República, o senhor, com a chegada do PT ao governo, o senhor não foi convidado para ocupar algum posto de destaque? Bom, eu recebi um convite, Luiz, do ministro Celso Amorim, através do seu chefe de gabinete, para participar do Conselho da Unesco. Não é? E no telefonema... Onde seria esse posto, o Conselho da Unesco? O Conselho da Unesco é sediado em Paris. Paris. Bom convite. Pois é. Acontece o seguinte, que ele, o chefe de gabinete do ministro, né, acho que o embaixador patriota, ele me disse, não, mas é um cargo excelente, porque o senhor virá a Paris 3 vezes por ano, durante 2 ou 3 semanas cada vez, né, e eu acho que seria muito agradável para o senhor. Então eu pedi a ele que me mandasse, né, por fax, o convite e o estatuto, né, da Unesco, para eu meditar e verificar se aceitava ou não. Eu achei, no final das contas, né, que eles estavam me oferecendo férias remuneradas, né, em Paris, à custa do erário público. Né. Olha, eu nunca seria capaz de aceitar, né, um cargo nesse sentido. E nessa hora de ideias, eu escrevi para o embaixador Amorim, dizendo que não era essa a minha perspectiva, né, e que eu não estaria, não com essas palavras, mas posso dizer, você não estaria à venda. Né? E mandei uma carta para o presidente Lula, para o então chefe da Casa Civil, que era o ministro José Dirceu, né, dando conta da não aceitação, né, dessa sinecura, né, em Paris. E eles não insistiram para que o senhor aceitasse? Não, aí acabaram-se as relações com o Lula. A partir daí, nunca mais eu tive acesso ao Lula
e eu algumas vezes tive necessidade de fazê-lo, porque tem problemas sérios de direitos humanos